profissões do futuro. E a pergunta que fica é, para você, o que você tem feito com o ChatGPT? Então, vender um produto mais barato faz com que eu tenha mais lucro do que vender ele mais caro. Fala pessoal, tudo bem? Sou Alex Sabino e a gente está começando mais um Play Upcast. Eu tô aqui com os meus sócios e vão ser nossos parceiros nesse episódio, o Jonathan Rodzevics e o Vitor Leal. Vitor, fala pra gente qual vai ser o tema do nosso episódio de hoje. Fala galera, prazer estar mais um episódio aqui e o tema de hoje vai ser as 6 profissões do futuro. Maravilha, então a gente vai falar quais são as 6 profissões que a gente acredita também, né? A gente deu uma pesquisada, a gente viu tendências de mercado e a gente escolheu 6 das profissões que a galera sugere, que tem algumas pesquisas, que a gente acredita que faz mais sentido do ramo de marketing, de vendas, para os empreendedores e a galera que quer trabalhar nos negócios, né? Então, Jonathan, fala pra gente a primeira profissão, que é o gestor de inteligência artificial. Como que vai ser essa profissão? Fala galera, tudo bom? Tô aqui de volta depois de uma temporada... Alguns episódios. sem aparecer, mas vamos começar pela mais óbvia, né? Tipo, acho que toda vez que a gente for falar desse assunto, que todo mundo fala, realmente é sobre IA. Então a gente decidiu começar pela mais óbvia, que é especialista em inteligência artificial. Hoje a gente ouve muito falando, né? Porque as pessoas vão perder o emprego. Porque a inteligência artificial vai tomar o emprego das pessoas. Eu acredito que sim, né? Em boa parte. E acredito que em outra parte ela vai dar muito mais emprego, né? Porque se a inteligência artificial ela vem para te ajudar a produzir mais e mais rápido, logo... É bem provável que tenhamos empresas maiores por ter uma produção melhor e vai precisar de mão de obra em outras áreas, tá? Mas o que seria o especialista em inteligência artificial? Como o nome já diz, é a pessoa que está especializada nessas ferramentas. Hoje a gente realmente pode ter muitas IAs, né, que vão substituir algum trabalho aí, seja a parte de design, seja a parte de copy, principalmente ali a parte de redação de texto, a parte de programação. A gente já tem diversas ferramentas que fazem um bom trabalho relacionado a isso. E o especialista de IA, ele é essa pessoa que vai vir para fazer com que a inteligência artificial preste um bom trabalho. Porque hoje o mais conhecido é o ChatGPT, e a pergunta que fica é, para você, o que você tem feito com o ChatGPT? Porque muita gente pergunta se o Palmeiras tem mundial, né? Mas... E não tem. E não tem. Mas uma minoria, ela já conseguiu fazer com que o ChatGPT te traga economia, te traga mais eficiência. Então, eu conheço casos de pessoas que tinham realmente copyright, e aí a pessoa que faz a parte de texto persuasivo e tal, e dá para reduzir a quantidade de mão de obra, porque o ChatGPT ajuda ali inicialmente de uma forma muito boa. Então o especialista ele vem realmente para poder saber usar essas ferramentas. Então hoje, no futuro, né, hoje já está acontecendo, mas acredito que essa mais para frente, com certeza, para mim, se eu fosse escolher alguma aqui, essa é o que ninguém tem dúvida. Sim. Né? De que vai acontecer é que ele vai substituir realmente muitas pessoas, porque agora eu tenho um especialista que ele sabe pedir as coisas para IA. Então ele sabe pedir fotos, ele sabe pedir vídeos, ele sabe pedir textos e ele sabe pedir tudo aquilo que a gente precisa para pedir para que ela analise dados, pedir para que ela faça relatórios. Então o especialista de IA nada mais é do que a pessoa que vai realmente saber usar a ferramenta de uma forma produtiva, de uma forma que realmente traga mais resultado e, consequentemente, eu preciso de menos pessoas para realizar essas tarefas que antes... Seja um advogado, um jurista que precisa analisar alguma... como que é o nome do documento? Uma peça, uma petição e tal. Ele pode simplesmente passar para uma IA, trazer para ele algum ponto, trazer para eles os principais dados de várias e várias petições, trazer o que realmente ali deu melhor ou não. E uma pessoa faria quantas no dia? A IA pode fazer centenas, milhares. Exatamente. Então esse que é o especialista em IA, ele realmente é o cara que vai saber usar a inteligência artificial de forma produtiva para negócio, que dê dinheiro, e não para perguntar se o Palmeiras tem mundial, e não para ficar fazendo a artezinha
de pegar uma foto e transformar em desenho da Disney. Desenho da Disney. Eu tava até falando com um amigo nosso, o Eric, e a gente tava falando sobre exatamente, né, como a gente consegue utilizar. Ele falou, cara, eu tava precisando de um programador. Eu falei, nossa, mas tá precisando de um programador e no ChatGPT e tal. Ele falou, não, eu ainda preciso, eu já uso a inteligência artificial para ser como se fosse o meu analista júnior. Então, tudo que eu fosse precisar, por exemplo, em vez de eu contratar um analista júnior e um cara pleno, um sênior, eu contrato um cara já pleno, ou talvez um sênior, mas na situação dele, uma pessoa pleno, e ele, todas as tarefas que seriam de um possível analista júnior que ele contrataria, ele já consegue fazer com a IA ali, então ele não precisa. Então, teoricamente, nas empresas, eu acho que em empresas grandes vai ter a figura do analista de inteligência artificial colaborando com as outras equipes. Sei lá, uma agência de marketing que faz muitas peças publicitárias, muitas pesquisas, vai ter um cara ali, um analista específico só para fazer pesquisa de conteúdo, só para fazer pesquisa de mercado, criar agentes para que consigam trabalhar para as equipes. E aí ele vai só demandando o que a IA vai gerando ali para as outras galera, né? Uma coisa que eu acho importante citar nessa parte, né, do especialista de IA e IA em si, no geral, né, muita gente tem esse medo de a IA tomar o emprego da galera. E acontece, e tá acontecendo em vários casos. Por exemplo, uma indústria automobilística. Tem várias fábricas hoje que trocaram o emprego da galera e é tudo robô fazendo automático, né? Sim. Mas, por outro lado, em outras áreas, é de se pensar que a IA, ela vai, na verdade, potencializar. E, por exemplo, uma empresa, dependendo do tipo de empresa, sei lá, você tem 20 funcionários e fatura 1 milhão, com a potencialização da IA, você pode manter a mesma equipe e, de repente, só aumentar o especialista de IA que vai ajudar a introduzir a IA em todas as outras áreas, e com essa mesma equipe que você tinha, você vai duplicar, triplicar o seu faturamento, porque a IA vai potencializar o que seu time já produz, e não tomar o emprego mais gente, deles. né? Conseguir ter uma capacidade de escala maior, né? Se contratar um especialista de IA para contribuir com o trabalho e ter uma escala maior, né? Exatamente. E aí acho que o ponto importante disso se você acredita que a IA pode tomar o seu emprego, você precisa se tornar esse especialista em IA. Sim. Tá? Porque se ela pode fazer o que você faz, então você pode usar ela para fazer muito melhor. Exatamente. Do que você tem feito, do que qualquer outra pessoa pode fazer. Então, não perca seu emprego para ela, né? Use ela para manter o seu emprego e provavelmente ganhando mais, né? Com uma condição de trabalho melhor. Enfim, acho que essa é a ideia. Se vai ter 3, aí é o capitalismo. Né? Tem 3 pessoas, vai ficar uma. Quem vai se tornar o especialista em A primeiro? Vai ser você? Aí você decide, né? Exatamente. Vocês ouviram a história da Xiaomi? A Xiaomi automatizou, né? Ela tem a Xiaomi Autocar, que é uma fábrica que ela produz carros praticamente sozinhas. Eles produzem um carro a cada 76 segundos. E nessa fábrica inteira, que produz não sei quantas milhares de carros por mês e por ano, e nessa fábrica inteira, que é gigante, né? Um polo industrial gigante, tem 20 pessoas apenas. Então, assim, uma fábrica que produz carro, que tem peças minuciosas, peças grandes de alto manuseio, eles têm muita automação de fábrica e muita inteligência artificial para entender qual que é a parte que precisa ajustar quando a gente tem um mercado diferente. Então, o exemplo da Xiaomi é gigantesco, né? Tanto que ele até estava tendo uma briga com a Tesla ali de competitividade, né? De quem ia conseguir produzir mais carros com mais velocidades com a inteligência artificial. Mas legal demais. A próxima profissão aqui que a gente achou legal de trazer para vocês é exatamente a de designer de experiência, né? Então, o que é o cara aqui de designer de experiência, né? UX e o CX. Ele basicamente, a gente, no nosso mundo de hoje, a gente tem muitos sistemas. A gente vai mexer com muitas plataformas, muitos CRMs, muitos sites, muitos sistemas bancários, enfim, o mundo cada vez mais está sistematizado, né? O produto, serviço como sistema está cada vez mais comum no nosso dia a dia, principalmente das empresas. Tem muitos negócios que são B2B, que são plataformas, que são ferramentas para ajudar no nosso trabalho no dia a dia, e isso corrobora ali em produtos para as pessoas físicas diretas. E aí, o que o designer de experiência vai fazer?
Então, antes, a gente tinha que analisar, né, como o usuário comprava com dados brutos, né? Basicamente, a gente não tinha muito detalhe do que o usuário fazia para fazer uma compra, por exemplo, no mercado. Como que você analisa como funciona uma compra no mercado? O cara passa por essa prateleira aqui, alguém tem que ver isso e analisar e tirar alguns insights. Então, basicamente, esse cara faz a mesma coisa, só que para sistemas, para ferramentas. Ele vai fazer, então, um exemplo. Imagina que tem um checkout de uma aplicação, né? Um checkout é um sistema de pagamento. Então, na hora de pagamento, o usuário tem que preencher muitas coisas. Ele preenche o nome, o telefone, o CEP, endereço, e-mail, os dados do cartão, quem que vai pegar a compra, onde que entrega o endereço, tal. E ele vê que esse processo demora muito tempo. O usuário fica 4 minutos para finalizar uma compra. Então, isso é um tempo muito longo para o cara finalizar uma compra. Ele já tem que ter um login automático, ele tem que conseguir comprar alguma coisa sem login, por exemplo. Isso vai melhorar em quantos %? Então, ele vai fazer essas análises, ele vai documentar isso e ele vai passar para o time de desenvolvimento, o time de IA, o time de produto. Fala, olha, eu analisei aqui e para um usuário fazer uma compra dentro do nosso site, ele demora X tempo. A gente precisa fazer isso, a gente precisa retirar isso, melhorar o nosso checkout nessa parte, para que o usuário, em vez de gastar 5 minutos, ele gaste 40 segundos. Ele precisa colocar o e-mail dele, o endereço com o CEP, a gente já carrega todas as outras informações e os dados do cartão. Pronto, ele já consegue fazer a compra dele e depois a gente vai mandar algumas coisas, algumas informações por e-mail para ele completar os dados que a gente precisa. Porque primeiro a gente precisa fazer com que ele compre, depois a gente precisa dos dados desse cara. Então o designer de experiência, tanto de compra como de usuário, ele vai analisar os sistemas e as suas interfaces exatamente para entender quais partes dos sistemas podem ser simplificadas ou que podem ser auxiliares para o usuário. Então, por exemplo, às vezes, qual que é a maior dificuldade de um sistema? Por que as pessoas dão churn, né? Acontece o churn em um sistema de que as pessoas precisam usar. Porque elas não conseguem, elas não aprenderam o que o sistema faz. Então, eu contratei uma ferramenta que automatiza todo o meu WhatsApp. Aí, nossa, muito legal a propaganda, vi o vídeo, muito interessante. Só que eu não consigo usar. Eu não sei como que eu faço para apertar um botão, eu não sei como que eu crio a automação que eu vi na propaganda, eu não sei como que eu consigo agendar uma mensagem automática, eu não sei como que eu consigo ver o que eu já fiz, o que deu certo, não consigo visualizar os relatórios. Então, não adiantou nada esse cara ter comprado. Ele demorou 40 segundos para fazer a compra do sistema. Só que ele não consegue usar. E isso vai fazer com que o usuário perca aquela emoção que ele teve na hora que ele viu aquele anúncio, porque ele não conseguiu usar. Então, o design de experiência também está atrelado a fazer com que o usuário ele consiga ser mais fácil para ele usar. Ele vai colocar um acesso guiado. Então, na hora que ele entrar pela primeira vez, vai ter algumas setinhas mostrando para ele, olha, clique aqui e nessa parte você consegue cadastrar o seu cartão. Nessa parte aqui você consegue visualizar os últimos e-mails que você enviou. Nesse botão aqui você consegue configurar uma automação. Ele vai colocar uma aba de tutoriais perto dos botões que ele precisa fazer. Então, o designer de experiência, ele vai cuidar dessa parte, em mapear o que precisa ser simplificado e ajudar o usuário a tomar melhores decisões. E aí, trazendo alguns dados aqui dessa profissão, o salário de um júnior, por exemplo, de experiência do cliente, de compra, ele está entre R$3.500 por mês. Né? E um cara pleno, pra cima, ele pode chegar de 4 mil até 10, 12 mil reais ali, dependendo de como é. Então, esses caras, eles têm que ser focados em aumento de conversão e também em redução de tempo de custo do usuário dentro da plataforma. Legal? Então, eu acho que isso é uma das profissões que vai ter bastante demanda, porque cada vez a gente usa mais sistemas, usa mais ferramentas, os nossos celulares estão mais automatizados e eu acho que é uma profissão bem interessante para o cara que gosta de temas, gosta de análise, gosta de mudança, gosta de promover esse tipo de coisa. E aí então, o outro cara... Então, em resumo, então, o design de experiência, ele é a pessoa que está focada em melhorar a forma que você consome tudo. Então, seja a forma que for, se você já entrou no mercado, numa padaria, num açougue, você foi no shopping e você percebeu que no shopping, quando você sai da escada rolante,
você tem que dar a volta para continuar subindo, sendo que do lado tem uma outra escada que poderia facilitar. Se você foi no açougue e percebeu que a fila do caixa, junto com a fila para pedir a carne, elas se cruzam e é bagunçado, ou no mercado, enfim, se alguma coisa você parou e olhou assim, aqui é ruim. Eu não gosto de vir aqui por conta disso, aqui Exatamente. é confuso. Esse profissional vai fazer com que essa sua experiência mude e seja positiva. Exatamente. Parar de ser negativa, ele analisa e vê, se organizar a fila de tal jeito, as pessoas vão conseguir ser mais rápido, vou vender mais, as pessoas também conseguem pagar mais rápido, isso tanto melhora a experiência do cliente, que é o principal, mas a consequência disso vai ser sempre lucro, é vender mais. É vender mais, é fazer com que a pessoa continue com a ferramenta, que o Alex citou aqui o churn, né? Churn é cancelamento, né? A pessoa cancelar. Por que eu cancelei uma ferramenta? Porque eu não uso, porque eu não sei usar, porque não é intuitivo. Então o design de experiência, ele faz com que tudo fique mais fácil de ser usado. Exatamente. E mais prazeroso. Seja para você ter facilidade de comprar com mais prazer e facilidade, e também de usar, né? Com mais prazer e facilidade. Então é um cara que, imagina o quanto que esse cara não aumenta o faturamento de uma empresa que já vende muito, mas as pessoas não conseguem usar, tem dificuldade de comprar. Uma vez que ele muda alguma coisa e facilita tanto a compra quanto o uso, aí pode ser múltiplos aí de 2, 3, 4 vezes mais. Exatamente. Pesquisando sobre o design UX, eu vi uma frase muito legal que até mostra realmente a importância desse cara dentro de uma empresa. Que a frase é o seguinte: o design UX, ele é o vendedor silencioso. Exatamente. Porque não necessariamente ele tá ali tentando convencer alguém a comprar, mas ele faz todo um design não pensando só em ser bonito, mas um design pensado para aumentar a conversão, para aumentar a venda. E você vê, até saindo da digitalização das redes, tudo, a venda é tudo movido em experiência. Você vê, por exemplo, uma Polishop da vida. O cara cresceu entregando experiência para a pessoa ali pessoalmente, né? Ele cresceu em cima disso. Agora você traz digitalmente isso, é a mesma coisa. Você tem que fazer com que a experiência do cliente dentro do seu site, dentro da sua landing page, dentro do seu aplicativo, seja a melhor possível para direcionar ele o melhor possível para a venda, para ele finalizar ali uma compra, né? Exatamente. E aí, assim, trazendo a alusão, quando a gente usa um programa do governo, ele é um sistema. Todo mundo se irrita com alguma parte, seja na aba de login, porque ele não manda o código, ou o código demora, ou ele não consegue saber como ele reseta a senha, ou ele precisa procurar um negócio e a aba de pesquisa não traz. Então a experiência que o usuário tem aqui no Brasil com os sistemas do governo, principalmente, é muito ruim. Quanto que se você for usar um serviço privado, por mais pequeno que ele seja, ele já é muito melhor, porque tá todo mundo pensando em como essa pessoa vai usar. Será que ela consegue usar? Será que ela tem... sem o conhecimento necessário, ela vai conseguir usar o sistema que ela comprou, que ela viu a propaganda, que ela teve a possibilidade de fazer? Então, por exemplo, o ChatGPT é muito simples para ser usado. Ele é um chat, é uma conversa simples. Você não está demandando um código específico com instruções super complexas. Não, você está falando como você falaria no dia a dia, com alguma instrução simples ali para ele completar, e ele te devolve isso da maneira mais simples possível também. E é por isso que é muito popular, né? E legal demais. E o cara que trabalha junto, né? Talvez ele tá ali dividindo a mesa, junto com o designer de experiência, que talvez tem muita troca, é o analista de dados. Né, que é uma profissão também que, desde que eu comecei a trabalhar, todo mundo falava, olha, a profissão do futuro, analista de dados, porque tudo é dados é poderoso. E o Vitor vai falar um pouquinho pra gente como que funciona esse negócio aí. Só complementando, né? Então, essa é a terceira profissão, né? Então, especialista em inteligência artificial a primeira, o segundo, o design de experiência, e agora o terceiro, como o Alex falou, tá bem ligado ali, é o analista de dados, e que era uma profissão do futuro que o Alex ouviu há alguns anos, e ela se manteve aqui, né? Porque acho que uma das coisas mais importantes hoje é dados, né? Exato. A gente vê todas as ferramentas que se tem por aí. Quando a ferramenta é de graça, redes sociais e tudo mais, que você não paga nada para usar, ali existe algo muito valioso, que são dados.
né? E, enfim, por isso que é uma profissão que já era do futuro antes, Agora que é seria mais do ainda. presente agora, e ela vai continuar. Uhum. Igual as outras profissões que a gente tá falando aqui que é do futuro, mas já tá sendo um presente, né? Exatamente. E esse analista de dados vem para ser a mesma coisa. Os dados, galera, ele tem importância em diversas áreas, né? Muitas vezes a pessoa fica presa só na parte de marketing, de vendas, mas dados tá em tudo. Na parte do marketing, da vendas, do RH, do financeiro. E é igual a frase que é dita, né? Tudo que é mensurável pode ser medido e tudo que é medido pode ser melhorado. Sim. Então, esse cara é extremamente importante por causa disso. Ele vai pegar esses dados que muita gente olha ali uma planilha de Excel, olha um Analytics, olha um dashboard e olha aqueles dados e não entende nada. Esse é o cara que vai traduzir para você o que está acontecendo em cima dos dados, em cima das métricas, o que pode ser melhorado, o que dá para fazer ali para melhorar tal coisa. Esse cara, literalmente, ele vai ser o tradutor dos seus dados de tudo que está acontecendo, seja marketing, seja venda, seja RH, tudo. E para vocês terem uma noção, tem um dado aqui que mostra quantos dados são gerados por dia no mundo todo, somando todas as áreas. São gerados, para você ter ideia, 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia. Meu Deus. Não sei nem Por que número dia. é esse. Não sei nem o que é 2,5 quintilhões. quintilhões. Agora você imagina tudo isso aí sendo gerado e não tenha quem decifre esses dados. É a mesma coisa que você jogar fora esses dados que você está acumulando, que pode ser algo que você pode estar sendo usado para você melhorar os processos da sua empresa, por exemplo, né? Exatamente. Eu fico... Uma vez, eu acho que foi minha mãe que perguntou pra mim, filho, como é que o Mercado Livre consegue... Como que eu comprei uma compra hoje e ele consegue me entregar amanhã? Eu falei, mãe, é que ele sabe qual que é o melhor lugar para ter esse produto quando você comprou, qual que é o melhor estoque para esse produto tá, em quanto tempo e qual é a pessoa que consegue pegar esse produto aonde esse produto está e entregar na sua casa. Então ele tem muita informação e alguém decide isso com ele, monta uma boa rota, e não é porque o motoboy é muito rápido, é porque teve alguém que analisou muito bem qual foi a sua compra, onde tá, que aquele produto deveria estar naquele lugar de distribuição, e ele analisou que para você ele consegue entregar naquele dia, então por isso que ele te fez aquela oferta. Se ele não conseguisse te entregar naquele dia, se ele soubesse disso, se ele souber disso, ele não vai oferecer para você te entregar naquele dia. Então, acho que muita inteligência hoje vai ser... O cara da analista de dados, ele vai ter muita ajuda, talvez, da inteligência artificial, né? Para complementar, mas precisa ter alguém para sintetizar isso e tomar uma decisão. Eu acho que o analista de dados, ele é o cara que vai ajudar na tomada de decisão. Pô, peguei aqui, o ChatGPT trouxe esse resumo para mim, e com base nisso, eu acho que é muito melhor a gente tomar a decisão A. A gente ir por esse caminho aqui, a gente tem que construir esse CD aqui, mais um em São Paulo e não mais um no Rio de Janeiro, porque a gente tem muito mais volume e vai justificar fazer um CD aqui e não em tal lugar. Então, eu acho que vai continuar sendo uma profissão do futuro, independente do ano que a gente esteja, né? Eu acho que a tomada de decisão ainda tá na nossa mão. É pensar que, como a gente brincou aqui no início, era a profissão do futuro, há não sei quantos anos atrás, agora a gente também tá falando que na verdade, como a gente citou, acho que é uma profissão que nunca vai passar. Uhum. Ela só vem melhorando, né? Porque aí junto com o primeiro que a gente falou, especialista em A, né? Ele consegue agora trazer muito mais informações, trazer muito mais... tirar muito mais proveito desses dados, né, que ele tem. E porque assim, gente, tudo hoje é dados, né? Então assim, a gente tá voltado aqui para parte de marketing, empreendedorismo, mas se a gente for para qualquer área, se a gente for para medicina, os dados são a quantidade de pessoas que ficam doentes, em qual época, qual idade, qual o peso, qual o sexo, e por conta de tal região. Exatamente, por conta de todas as informações, eles começam a entender quem é mais propenso a ter algo, quem não é, qual é a prática que reduz a probabilidade de você ficar doente ou não. Então, assim, tudo através de dados. Se a gente vai para a política, né, os políticos, os marqueteiros vão olhar, não, tipo, com quem a gente fala? Qual o público a gente ataca? Que nem hoje, que é muito... a maior principal é você falar que vai ajudar o pobre, né? Por que o pobre? Essa é fácil.
Porque existe mais pobre no mundo. Então eu ataco, eu tento falar com aquela, eu digo que vou ajudar aquele onde tem um maior número, né? Mas aí a gente analisa outro dado. É melhor eu falar com a mulher ou com o homem? Aí eu vou olhar pela mesma perspectiva, não vou falar com a mulher. Por quê? Porque tem mais mulher do que homem. Então se eu falar com a mulher, eu vou ter mais votos. Mas aí você vai perceber que existe um outro dado, que quem toma a decisão de quem vai votar, normalmente é o homem. Então não adianta você querer falar só com a mulher, porque na maioria das vezes quem decide é o homem, é o marido, isso numa família, né? Então eu querer convencer a mulher talvez não seja tão estratégico, porque no final das contas quem vai tomar a decisão é o homem. Então por mais que tenham mais mulheres, é melhor falar com o homem, porque ele leva o voto dele e da família. Exatamente. Então assim, tudo é dados. Entendeu? E aí vai da forma que você for usar. Trazendo pro marketing, a gente consegue perceber em relação à venda, a um marketplace mesmo, como a gente falou. Qual é a bandeira do cartão de crédito que a pessoa usa? Quantas vezes essa pessoa parcela? Qual que é o tipo de produto que ela mais consome? Qual é a região que ele está? Então tudo isso a plataforma sabe. Então quando a plataforma de uma forma mais automatizada, ela simplesmente faz a checagem desses dados e ela começa a te trazer aquilo que faz muito mais sentido para você em relação a te ajudar a comprar mais, né? Então, a pessoa que analisa dados, ela consegue te trazer muito mais resultado. Sim. Ela percebe que, por exemplo, a gente estava conversando sobre o marketplace aqui antes de começar, e eu estava mostrando para o Vitor um produto que, quando eu vendi ele mais caro, eu tinha um lucro menor do que quando eu vendi ele mais barato. Bizarro. Tipo, parece loucura, né? Mas a gente parou para olhar os dados e viu por quê? Porque além da venda do meu produto, existem alguns fatores que faz o meu produto ser vendido. Um deles é a publicidade. Então, é eu fazer anúncio desse produto. Então, uma vez que eu faço anúncio de um produto que está com preço mais caro, eu preciso anunciar muito mais para conseguir fazer 10 vendas. E quando o preço está menor, eu anuncio menos para fazer as mesmas 10 vendas. Então o meu lucro no final acaba sendo maior. Então vender um produto mais barato faz com que eu tenha mais lucro do que vender ele mais caro. Tipo assim, talvez para algumas pessoas é meio óbvio, mas no senso comum, tipo, para quem não tem essa informação, parece loucura. Como é que eu vendo mais barato e eu ganho mais? Eu tenho mais lucro. Entendeu? E eu não tô falando ganhar mais na quantidade, porque eu vendi 100, não, é vendendo 10. A margem de lucro. Eu vendo 10 mais barato, eu vendo 10 mais caro e a margem de lucro que me sobrou dos 10 que eu vendi mais barato é maior. Porque eu gastei menos com publicidade para conseguir fazer aquela venda. Então, analisando dados, eu percebo isso. E a plataforma provavelmente também sabe disso, que ela fala, pô, você aumentou o preço, agora a gente vai ter que entregar para uma outra galera que talvez estaria disposta a comprar a esse preço. E agora eu vou ter que gastar mais para chegar nessa galera. Se você tivesse no preço anterior, eu já sei quem é as pessoas que talvez estão dispostas a comprar nesse preço. Então, eu acho que aqui a luta é dos dois lados, né? Tanto da plataforma como a gente que tá ali manipulando o preço. E aí, já entrando no ramo de e-commerce, né? A próxima profissão é exatamente a quarta profissão. A quarta profissão, que é o especialista em e-commerce e marketplace, né? O que eu acredito, tá? Sobre por que a gente colocou isso como uma profissão do futuro. Depois da pandemia, e aí isso é nítido para quem é da área e para quem não é, que o consumo pela internet ele aumentou muito. Então, assim, o que com certeza já ouviu por aí, que a pandemia, se tratando de internet, ela fez com que avançasse muitos anos. Por quê? Porque existia um grande receio sobre, eu vou comprar online, vai chegar. Se eu comprar online, será que é realmente a mesma coisa que eu vi na foto? Eu não sei se é bom, não sei se é confiável, mas eu quero para agora. Então, sempre existiu essas barreiras e a pessoa preferia, conjugar o verbo foi difícil agora. Preferia ir na loja. Mas tinha muito golpe, né? Exatamente. Com a pandemia, ela não tinha a opção de ir na loja. Ela tinha a opção, ela comprava ali ou não comprava. E aí fez com que ela começasse a comprar, e ela começou a confiar, e ela começou a perceber que chega, começou a perceber que funciona, começou a perceber que é mais barato, porque manter uma loja online é mais barato do que manter
uma loja numa rua movimentada, seja lá o que for, aluguel, funcionário, enfim, é mais barato. Então, assim, ela só tá crescendo cada vez mais. E isso é algo que não vai parar. As pessoas vão continuar comprando mais na internet por conta do preço ser menor, porque, como eu falei, o custo é mais fácil manter algo online do que manter uma loja online, do que manter uma loja física. As pessoas vão continuar consumindo pela facilidade de poder olhar tudo. Então, eu posso tanto olhar o mercado, eu posso olhar o sapato, eu posso olhar a joia, eu posso olhar o brinquedo, e eu não preciso sair da minha casa. Então, é cômodo, é fácil, é mais rápido. E hoje, uma das grandes escassez que a gente tem é tempo, né? Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, mas todo mundo diz que tem pouco tempo, né? Então, as pessoas estão buscando fazer coisas mais rápidas. E a gente também tem essa questão do que a gente falou, do design de experiência, né? Que as plataformas, esses profissionais estão tornando a experiência de compra online sempre muito melhor. Então, hoje, nos marketplaces, Mercado Livre, Amazon, você comprou a primeira vez, você pode até ter demorado um pouquinho mais para se cadastrar e tudo mais. A segunda, ele já fala para mim qual é o melhor cartão que eu posso usar, porque eu tenho mais de um cadastrado. Quando eu clico em comprar, ele fala, qual cartão você quer? Eu recomendo esse. Eu clico no cartão, ele aprovou e pronto. Então, assim, é rápido. Então, assim, por conta de todas essas facilidades, eu acredito que isso tende a continuar crescendo. E aí a gente vai ter um grande movimento das lojas físicas que já estão indo para o online. E aí, quando a gente chega no online, a gente agora está em outro jogo. Porque no online, no presencial, o que mandava, né? O que me trazia muito mais tráfego, o que me trazia muito mais pessoas, o que daria, mostrava para mim que ali era o lugar certo ou não. Era simplesmente a localização. Eu estou numa rua que já tem muito movimento, eu estou num shopping que já tem muito movimento. Então, atrair pessoas se dava realmente do lugar onde você estava e ponto. Né? Na internet, não. Na internet estão todos lá. E aí agora precisa ter um pouco mais de estratégia. Se já estão todos lá, se eu tenho o meu concorrente, eu estou no Mercado Livre, ele também está. Né? Por que ele vai comprar da minha loja e não da sua? Então, é onde a gente começa a ter esse especialista para poder conseguir fazer uma boa migração da loja física para o online, para ajudar esses comerciantes a fazer isso de forma correta, que não tome prejuízo, que consiga realmente ajudar no faturamento, e também ter estratégias para vender mais, para colocar novos produtos, para poder trazer mais lucro, para falar o que eu falei anteriormente, de perceber que eu vender um produto mais barato me dá mais lucro do que vender ele mais caro, né? E aí começa a vir sobre tratar imagens para poder ter boa experiência para o cliente, a ter vídeos para ter boa experiência para o cliente, a ter um bom atendimento, porque se o cliente tem uma dúvida, você responde ele de forma rápida, ou ter dentro do cadastro da sua loja todas as explicações necessárias para que o cliente não tenha dúvida, então você saber quais as principais dúvidas, saber quais as principais informações que ele quer. Né? Exatamente. Então a gente começa a ter dentro do marketplace esse especialista para quê? Para poder juntar basicamente e isso não foi, pelo menos não foi pensado por mim, né? Não sei se vocês pensaram nisso, mas para basicamente usar as outras profissões que a gente acabou de falar, né, para poder fazer com que você tenha melhor resultado, porque através de ferramentas você cria melhores vídeos, melhores imagens, tem uma melhor descrição de produtos, né? O design de experiência, a própria ferramenta faz isso, mas você também facilitar a forma, tornar com que o cliente tenha a certeza do que ele está comprando. Deixar claro o que tem no produto. Que é, porque muitas vezes a gente compra com medo do que vai chegar. Né? Quem já não viu os vídeos que a pessoa comprou um sofá, e aí quando chega a miniaturazinha do sofá. Exatamente. Não, e os e-commerce, a Yoni tava comprando uma roupa e eu tava olhando assim, e no e-commerce tinha um bonequinho quando você clicava na roupa que mostrava como aquela roupa ficava na boneca, tipo, os centímetros que, olha, 3 centímetros, a saia vai mais pro lado 3 centímetros e não sei o que, cola aqui, não sei o que. Falei, caramba, cara, tipo, é sensacional. Quando se trata de objeto, alguns e-commerces têm aquele que chama de realidade
Aumentada. Que você pega o seu celular e aí você filma, eu quero comprar um copo. Aí você filma ele em cima da mesa com o seu celular. No seu celular aparece o copo na mesa. Para você ver como aquele objeto vai ficar no seu ambiente. Então tudo isso é voltado realmente para melhorar a experiência. E a gente vem a questão do analista de dados, como a gente falou, que é o que eu citei aqui. Como é que eu percebo que vender mais barato me dá mais lucro, né? Vender na mesma quantidade igual me dá mais lucro do que vender mais caro. Analisando os dados. Então, exatamente. Então, assim, o especialista de marketplace, ele precisa ter um pequeno, médio conhecimento sobre tudo isso. Por mais que as plataformas já disponibilizam muito disso, mas ele precisa conhecer isso e entender para que possa ter uma melhor experiência de venda. E aí, por que é do futuro, né? Porque eu acredito que as vendas... Eu não tenho os dados, mas eu acredito que ainda não passou. Talvez não tenha passado a quantidade de compras físicas com a online. Mas é certeza que vai passar. Vai. Você entendeu? Vai passar. Não passou. A última vez que eu tinha visto, se eu não me engano, tava uma média de 30% para 70% o presencial. Mas vai passar. E é por isso que esse especialista, ele é fundamental, porque o comércio ele vai ser online. Não, e eu lembro que antes a gente aqui, que é de São Paulo, né? A gente falava, não, vamos no Brás, vamos tirar um dia pra ir no Brás pra gente comprar roupa mais barata, pra não sei o quê. E a gente selecionava um dia pra ir com mais de uma pessoa, porque daí a gente já compra mais de uma peça pra sair mais barato, e a gente traz todo mundo junto no mesmo carro, não sei o quê. Era praticamente um evento pra comprar roupa. E hoje quando a gente vai lá no Brás, a gente percebe, pô, mas tem essa mesma calça no Mercado Livre que entregava de graça na minha casa e eu não precisaria estar aqui, ter pegado ônibus, ter pegado fila, Não tá ter passado compensando esse hoje em dia, tempo, ter comprado e aí eu vou ter que comer na rua, e aí eu vou ter que levar tudo isso aqui pra casa e não tem a peça do tamanho que eu queria e no Mercado Livre eu podia ter esperado ter a peça do tamanho que eu queria porque tem mais de um vendedor lá. Então, hoje em dia, além da pessoa que gosta, né? Se você não é uma pessoa que gosta de vestir a roupa, de testar o produto, de não sei o quê, não faz muito sentido hoje, talvez, ir comprar uma coisa unitária, né? Talvez hoje aqui nas lojas, se você pode comprar online. Eu mesmo, é muito difícil comprar uma coisa em uma loja física do que não comprar na internet. E quando você para analisar, você vê que tem vários pontos que só impulsionam essa profissão a cada vez mais crescer, né? O vendedor do e-commerce, o especialista do e-commerce. E outro ponto que eu acho legal citar, que impulsiona isso, é o seguinte. Antigamente, o que existia de marketplace aqui no Brasil? Só o Mercado Livre? Basicamente, né? O maior era, né? Ele não tinha tanta competição assim, igual tem hoje. Exatamente. E hoje você vê diversos, né? Tem Temu, tem Shopee, tem Amazon, tem chegando aí TikTok Marketplace. E aí as grandes varejistas se tornaram marketplaces também. Perfeito, exatamente. E aí, o que acontece? O que as marketplaces precisam para dar certo? Precisa de vendedores lá dentro vendendo. Sim. E aí, isso é bom pro vendedor, pro especialista, porque eles começam a brigar entre eles para ver quem oferece o melhor benefício, melhor tudo ali estruturalmente, né? Pro vendedor ali dentro, que só beneficia o cara, o especialista, o vendedor. Por quê? A galera tá competindo pra ver quem entrega melhor condições. Isso, consequentemente, é melhor pro cara que tá vendendo lá dentro. Exatamente. E pra quem tá comprando, pra né? quem tá Porque comprando. se agora eu tenho os meus concorrentes tudo do meu lado, como é que eu faço pra ser o melhor? Exatamente. E nem sempre é preço, né? Nem sempre é preço. O preço, óbvio que é uma das coisas que chamam mais atenção, mas nem sempre é preço. E aí isso faz com que o consumidor também tenha sempre algo melhor, né? Uhum. Essa é a magia do capitalismo, de você, da parte privada. Quem é que vai fazer o site do governo ficar melhor, Alex? Exatamente. Ninguém, O cara não porque vai. Ninguém vai competir em fazer um site melhor, porque não precisa. E aí, galera, então, encerrando aqui essa parte do especialista de e-commerce, a próxima e quinta profissão, né, que a gente tem é o gestor de comunidades, né, Vitor? Eu acho que a gente aqui consome bastante comunidade, a gente gosta, porque a gente tá em bastante curso, bastante coisas, mas conta pra galera um pouquinho de como que seria essa profissão, o que é essa profissão. Vamos lá, galera. O que basicamente é o gestor de comunidade? É o cara que ele é responsável por criar e fazer a galera dentro dessa comunidade engajar cada vez mais, né? E aí de que forma? A gente vê que tem várias marcas por aí e muitas marcas se analisa que
não tem uma pessoa que usa essa marca que é defensora dela. Mas por outro lado, você vê marcas, por exemplo, um Nubank da vida. Tem pessoas que são defensoras dessa marca. Tipo assim, por quê? Porque ela virou usuária e ela se sentiu pertencente a essa marca. Ela se sentiu pertencente a essa comunidade. Então, tudo que for contra essa marca, por exemplo, algum cancelamento, alguma crítica em cima dessa marca numa rede social, essa pessoa que se sentiu pertencente a essa comunidade, ela vai lá defender. E aí entra o porquê esse cara é importante. Por exemplo, a gente trazendo para o infoproduto, né, para os produtos digitais. Vamos citar aqui, por exemplo, a comunidade Sobral do Pedro Sobral, de gestão de tráfego. É por conta dos conteúdos, dos cursos que existem ali dentro, das lives que acontecem semanalmente? Certa parte, sim. Por quê? Te facilita, que tá tudo ali colocado de uma forma mais organizada para você achar as coisas, beleza. Mas o mais importante, o que faz a galera tá engajada, o que faz essa galera reter e assinar a comunidade dele todo ano, reassinar, né? Pagar novamente, é a questão de comunidade. Por quê? Você se sente pertencente a um grupo de pessoas que tá com o mesmo objetivo que o seu, tá com as mesmas ideias que a sua, tá com o mesmo sentimento que o seu, e além dessas pessoas próximas de você que tá aprendendo a mesma coisa, que tá com o mesmo objetivo, você também tá mais perto desse especialista. Então, esse sentimento de pertencimento faz a comunidade crescer, faz ter defensores da marca, né? Exatamente. E é por isso que o gestor de comunidade é importante nessa parte. Eu trago um exemplo desse negócio de comunidade, que é a comunidade da galera que joga game, né? Então, por exemplo, o Discord foi uma coisa que bombou e bomba até hoje, por quê? É basicamente você se reunir com aquela comunidade de amigos, que são seus amigos. Mas você cria ali dentro tem um ambiente que vocês entram junto, e aí vocês começam a conversar com jogos e começam a jogar junto, e aí o tempo de você jogar aumenta. Porque, por exemplo, se eu for jogar um jogo sozinho, começo a jogar, tal, e daqui a pouco eu desligo e, sei lá, pode ser que eu jogue mais alguns dias. Agora, você falou, não, caraca, fulano, eu joguei tal jogo, só que eu joguei um melhor. E ele joga de 2 e assim. E aí, dentro de uma comunidade, você vai testando outras coisas, você vai aprendendo junto com aquela comunidade. Então, por exemplo, eu testo muitas ferramentas de inteligência artificial, muitas ferramentas de automação. Então, às vezes você tá no ChatGPT e aí você, eu queria criar alguma coisa, eu queria saber se tal funcionalidade dá pra fazer. Você sozinho, você vai ter que buscar isso. Se você estiver dentro de uma comunidade que fala sobre automações, ou sobre ChatGPT, ou sobre inteligência artificial, você pode perguntar para aquela comunidade. Você pode ter uma webinar daquela comunidade que vai falar sobre como usar o ChatGPT para automatizar o seu agendamento de reuniões no WhatsApp. Então, vai ter uma galera que vai fazer uma discussão sobre aquilo, que vai ter separar um momento para falar sobre aquilo, que cada um vai ter uma ideia. Eu testei isso, funcionou. Eu tava tentando fazer isso, funcionou. Então, eu acho que esse cara, ele é o promotor de eventos. Eu vou traduzir que ele é o promotor de eventos, sabe aquele promotor de eventos físicos que as marcas contratavam para fazer um merchan, para fazer alguma coisa, uma ativação de marca? Ele é o promotor de eventos digital. Ele é o cara que vai fazer com que as pessoas que usam uma ferramenta, um site, um sistema, ou até um produto, uma marca, fazer com que as pessoas participem de eventos, participem de discussões, participem de situações que aquela marca ou aquele produto promove, e que isso gere discussões. Isso tá gerando um awareness ali pra marca, né? E a marca cada vez vai ficar mais falada, mais pessoas vão usar, mais pessoas podem comprar, porque foi esse cara que promoveu esse tipo de coisa, né? Eu acho que é muito interessante. Acho que assim, de uma forma resumida, né, o que é a comunidade, até se alguém ficou com dúvida, que a gente já entrou muito no assunto acelerado, a comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse. Né? Então, quando a gente fala de produtos físicos, ou até online, então a gente tem aí a disputa grande entre iPhone ou Android, né, e aí a gente vai ter a comunidade do iPhone falando por que ele é melhor, e vice-versa. A gente tem a galera do McDonald's e do Burger King. Então, assim, são comunidades, são pessoas que elas têm o mesmo interesse, e uma vez que você tem a pessoa que seja o gestor ali da comunidade, pessoas que criam eventos para que as pessoas possam estar juntas. Então, se você gosta de algo, seja o seu clube de
de luta, ou você gosta de airsoft, se você gosta de costura, e aí você tem ali um grupo no Facebook, tem um monte de gente, mas quando é que você conversou com aquelas pessoas a última vez? Né? Quem é que ainda usa o grupo do Facebook? Ou até o grupo da família. Né? A gente tem a pessoa no grupo da família que ninguém conversa, mas tem alguém lá que sempre traz o assunto, alguém que sempre vai marcar reunião. Que Alguém manda a figurinha. E aí, o grupo morreu? Exatamente, alguém que tem que promover para que a família continue engajando, né? Porque o mais comum é que você crie grupos e esses grupos, eles acabem. Fique todo mundo lá, mas não acontece nada. Uma vez que eu tenho isso voltado para um produto, e seja ele um produto físico, um produto digital, a importância de eu ter uma comunidade ativa, de eu ter alguém ali fazendo com que a comunidade esteja engajando, conversando, alimentando mais o desejo sobre aquele produto, é porque ela continue consumindo. Então essa é a principal função desse gestor, é fazer com que as pessoas que têm interesse sobre um produto, um livro, um hobby, trazendo para o digital, né? A gente tem muitos cursos online e a pessoa que vai fazer com que a pessoa que vai fazer com que o grupo continue desejando estar inteirada daquele assunto é esse gestor. É promovendo eventos, é promovendo discussões, é trazendo assunto novo, é chamando a galera para interagir. E aí, por que é uma profissão do futuro? Porque hoje, principalmente quando se trata de produtos digitais, que são vendidos basicamente informações, conhecimento técnico, como o Vitor falou, da comunidade Sobral, isso está ficando cada vez mais acessível, cada vez mais fácil. O YouTube ele já dá isso. O ChatGPT agora ele te dá uma explicação muito melhor, 1, 2, 3, 4 formas diferentes, caso você não entenda. Então a informação por si só, ela vai virar commodity, tipo, é aquilo que é igual para todo mundo, é só ir lá e pesquisar. O que vai fazer diferença? Vai fazer diferenciar a comunidade, as pessoas que eu conheço lá, as experiências que são divididas, o evento que acontece lá, como eu interajo com essa galera, como ela me mantém atualizada, como ela me mantém afim do assunto, né? E aí isso faz com que eu mantenha a minha assinatura, faz com que eu continue comprando, faz com que eu continue consumindo. Então agora que eu tenho um produto que tecnicamente não é interessante, eu preciso fazer com que as pessoas queiram estar perto das mesmas pessoas que gostam das mesmas coisas que ela, né? Para que ela continue consumindo o produto da marca, para que ela continue assinando o produto da marca, e o gestor de comunidade vai fazer isso, vai fazer com que as pessoas sejam cada vez mais fiéis a marcas e continue gastando e trazendo lucro para a empresa, que no final é sempre isso. Exatamente. No final é sempre o que isso vai trazer de benefício, lucro, no final das contas. E quando você para analisar, né, o gestor da comunidade, a comunidade é algo muito forte para a empresa, porque você para pensar o seguinte, o ser humano ele é totalmente emocional. E você vê desde os primórdios, o ser humano, ele sempre buscou pertencer a algum grupo, procurar a sua tribo, procurar o seu grupo, quem é seu bando, quem é sua tribo. Seja de forma consciente ou não, todo mundo está procurando alguma coisa para se encaixar. Na religião, eu sou da igreja, eu sou da Umbanda. Numa luta, você é jiu-jitsu, você fica se colando com o homem. Não, eu sou do kickbox, do boxe. Então, em todas as áreas, a galera tá, de forma automática ou não, procurando por grupos para se encaixar. E se você tem um profissional dedicado a isso na sua empresa, para criar isso dentro da sua empresa, é algo muito forte para sua marca, para sua empresa, porque você ter realmente clientes fiéis, clientes que são defensores da sua marca, é algo muito forte. Exatamente. É sentimento, né? Exatamente. Eu acho que, enfim, é um assunto que dá para falar bastante, mas a gente precisa seguir. E aí a última, né, que a gente separou aqui, profissão do futuro, é o gestor de automação e CRM, né? Então, o que é esse cara, o que esse cara faz? Então, muitos empresários às vezes já ouviram ou nunca ouviu. Ele é basicamente o cara responsável, e aí tentando dar um exemplo mais simples aqui, é o cara responsável por quando você faz uma compra. Então, você foi lá no site da Magalu e fez uma compra. O gestor de automação é o cara que montou como foi que você recebeu o e-mail falando que a sua compra foi aprovada,
que te mandou uma mensagem no WhatsApp falando que a sua compra vai chegar tal dia, e se você quiser, você pode acompanhar por ali, e quando a sair para entrega o produto, você vai receber uma notificação no e-mail, no WhatsApp, e que se você quiser, tem um produto adicional àquele que você pode comprar, e ele já te manda uma oferta. Até tentando dividir um pouco, né? Na maior parte das vezes, a gente vai ter, dentro do que o Alex falou, a gente tem o e-commerce, a loja que vendeu, aí a gente tem uma ferramenta de e-mail, que é por onde você manda e recebe e-mail, né? Ou de WhatsApp, a gente tem um WhatsApp, que manda e recebe mensagem. A gente tem uma empresa, a gente tem o galpão, onde estão os produtos dessa loja, e a gente tem uma empresa que ela faz entrega, né? E aí a gente, dentro dessa empresa que faz entrega, ela tem um setor que comunica o que já foi entregue e o que não foi entregue. Então, quando a gente divide, a gente tem 5, 6 setores que muitas das vezes são outras empresas, são lugares diferentes, não é nenhuma coisa só. Então, a automação, ela faz com que tudo isso pareça ser uma coisa só. Exatamente. Uma vez que o cara comprou, que ele recebeu o e-mail, que ele foi notificado o pessoal da expedição para entregar pro pessoal da coleta, que a coleta notifica que recebeu, e todo esse processo que você vê de uma compra, que você é notificado, recebe, agradece. Tudo isso foi criado, é o vínculo que... É um fluxo, né, que a gente fluxo chama. existe, e a pessoa que faz automação, ela é o que vai ligando uma coisa na outra de forma automática, para que pareça ser simples, né? Mas na verdade, hoje é simples, né? Para você receber, mas por trás, para tudo isso acontecer, precisa ter esse profissional para ligar os pontos. E esse profissional é exatamente, ele é o cara que vai, junto com o cara de dados, talvez, vai analisar qual que é o melhor fluxo para se seguir. É melhor mandar o e-mail junto com a mensagem de WhatsApp e uma informação em outro lugar? É melhor te ligar? Então ele vai montar e falar, primeiro precisa acontecer isso, para depois acontecer isso. Esse sistema aqui não conversa com esse, então a gente precisa fazer eles se conversarem. Porque, como o John explicou, cada empresa vai ter um sistema, vai ter uma forma de se comunicar, porque imagina se fossem pessoas mandando um e-mail uma para outra. Olha, o produto já saiu aqui, viu? O produto da fulana de tal, da nota tal, tá saindo agora aqui do estoque. Imagina mandar 1000 e-mails por dia. Não dá pra fazer assim. Então é um sistema que tem uma inteligência que fala, olha, tais produtos estão saindo de tais CPF. E aí eu preciso entender, mano, eu preciso mandar uma mensagem pro Vitor falando que o produto dele chegou. Como que eu vou fazer isso? Então, a gente vai montar um fluxo com que a gente consiga, seja simples pro usuário, mas a gente precisa comunicar tudo. E aí, não é só de comunicação, pode ser de tarefas também. Então, por exemplo, às vezes na sua empresa, você precisa agendar reuniões. Então, você tem uma secretária. Então, tem uma pessoa que vem e tal, e ela quer agendar uma reunião. Só que ela não agenda uma reunião pro mesmo dia. Aí a sua secretária precisa travar a sua agenda. O que ela faz? Ela pode preencher um formulário que vai se conectar com o teu calendário e a sua secretária vai falar, olha, existe uma reunião para tal dia com um fulano de tal. E você precisa lembrar o fulano de tal que ele tem uma reunião agendada com esse dentista, por exemplo. E aí você precisa ter esse fluxo mapeado. Então o gestor de automação vai garantir que a pessoa que agendou a reunião participe, né? Então ela vai ser lembrada, ela vai ser notificada, e a pessoa que vai fazer a reunião com esse cliente também vai entender quais clientes ele tem, quais reuniões ele vai fazer, de quais dias. Então ele é responsável por otimizar os processos, melhorar e deixar com que tarefas repetitivas sejam mais simplificadas. Então, em vez de eu mandar 10 mensagens no WhatsApp para um monte de cliente, a mesma mensagem é muito padrão, então eu posso simplificar isso com algumas regras, com algumas regras de negócios que a gente consegue simplificar isso e deixar isso mais automático. Então a gente não vai precisar de humano mandando mensagem para todos os números para pedir a confirmação. Então, por exemplo, uma entrevista, né? A gente precisa confirmar se os candidatos vão participar da entrevista. Eu posso fazer um fluxo com que eu fale, olha, eu tenho todos esses candidatos, eu preciso mandar uma mensagem um dia antes da entrevista para confirmar a presença deles. Então, o gestor de automação, ele vai criar esse fluxo para que você consiga tirar essa tarefa repetitiva e melhorar, otimizar o seu processo, né? E ele vai desde tarefas simples, que os exemplos que a gente citou aqui pode-se dizer que são os simples, São simples. a coisas muito mais complicadas, elaboradas. A ideia é exatamente isso, como é que eu automatizo processos repetitivos
para que eu não precise ter 1, 2, 3, 4 pessoas fazendo, para que seja feito de forma automática e às vezes 1, 2, 3 pessoas fariam, que nem o Alex falou dando exemplo do e-mail, mandaria 1.000 e-mail cada umas, difícil. A automação com as ferramentas para isso, ela vai mandar 1.000, 100.000, 200.000. E mais do que o medo que as pessoas têm da IA tomar emprego, na verdade, isso aqui que toma emprego. Já tomou e toma emprego, né? Porque ele desocupa uma função que então, por exemplo, a função da secretária. Salvo algumas exceções muito específicas de produtos complexos, de luxo, talvez, em que você precisa ter uma recepção diferente. Se você tem uma secretária só para fazer agendamento de consulta, assim, existem opções muito baratas que você vai contratar uma vez e vai ter que pagar uma assinatura muito pequena que você pode automatizar. E o cliente vai falar como ele só precisa fazer um agendamento. Então é muito simples. Você contratando um gestor de automação, ele vai criar esse processo, ele vai fazer uma reunião contigo, vai entender como começa, qual que é o meio e qual que é o resultado que você precisa. Vai montar esse fluxo, vai falar as ferramentas que você precisa ter, vai deixar isso pronto e você não vai precisar de uma secretária. Você vai ter uma automação rodando que te entrega um agendamento ali que o cliente precisa fazer. Eu acho que é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Ou a gente pode seguir? Então, galera, a gente finaliza aqui mais um episódio com vocês. A gente trouxe aqui... Tem algumas outras profissões, né, da pesquisa que a gente fez, mas a gente quis trazer as profissões que mais fazem sentido para os temas de marketing, de empreendedorismo e vendas que a gente conversa aqui sempre com vocês aqui no canal. Então, esses foram 6 temas que a gente separou. Quero agradecer a todo mundo por esse episódio. Acho que foi um episódio bem legal. Acho que se você tá em dúvida de qual profissão, você tá pesquisando alguma coisa, eu faço tal coisa hoje, mas sinto que eu tô ficando para trás, ou eu queria estudar alguma coisa diferente, que tem mais a ver com a área de tecnologia. Então aqui a gente deu até situações diferentes, né? Gestor de comunidade, vai lidar mais com pessoas que gostam de comunicação, gostam de estar num ambiente que tá mais pessoas, especialista de e-commerce aqui que vai durar, você pode se tornar empreendedor. Eu acho que todas as áreas dá para se tornar empreendedor aqui do que a gente falou, né? Então, se você quer trabalhar dentro de uma empresa, você pode ser um analista de dados. Mesmo que você não seja empreendedor, todas elas são profissões que pagam muito bem. Exatamente. E vão pagar muito bem. Então, se você tá aí pensando no que fazer, uma nova profissão, se você é novo, tá começando agora, ou quer fazer uma migração, migrar de profissão, tá preocupado com isso, nessa área de tecnologia, acho que essas e eu vou trazer uma provocação aqui. Tirando o analista de dados, as outras profissões, não existe bacharelado de nenhuma delas. O analista de dados, eu acredito que deve ter alguma faculdade que oferece um curso tecnólogo, que vai oferecer alguma coisa. Todas essas profissões que a gente falou, analista de inteligência artificial, não existe uma matéria curricular para isso. Eles podem até criar. Pode aparecer. Daqui pra frente, eles podem até aparecer. O design de experiência, você vai ter uma questão técnica de programação. De programação, ali, exatamente. Agora, que é um bacharel, que você precisa fazer uma faculdade, você vai investir 180 mil reais, 200 mil reais numa faculdade. Não existe. Então, todo mundo que hoje é especialista de, por exemplo, e-commerce, esse cara sabe de projeto, ele tem alguma vivência de alguma coisa de dados, ele já criou alguma coisa. Ou se você é empreendedor, tem muito conteúdo na internet e tem muitos cursos, muitas pessoas que são especialistas dessas áreas e desenvolvem pessoas nesse sentido. Então, por exemplo, o cara que é especialista de e-commerce, como que eu posso me tornar um especialista de e-commerce, Alex? Primeiro, vai aprender o que o e-commerce faz. Como que é escolher um produto, como que funciona a plataforma. Existe algum especialista que fala disso, que ensina disso? Vai pro YouTube e vai pesquisar isso. Existe. Achei o Bruno Capelletti. Capelletti é o nome dele, né? Então, o Bruno Capelletti é um especialista. Ele tem um curso aqui. Que legal. Então, você já começou a dar alguns passos para talvez se tornar um especialista de e-commerce. Eu quero aprender como ser um analista de inteligência artificial. Primeiro, comece usando. Comece testando as inteligências artificiais, vá correr atrás de conteúdos e aí provavelmente vai seguir esses passos. Vai ter alguém que você vai achar que é especialista no assunto, que provavelmente ele vai ter uma comunidade que fala disso e você pode participar da comunidade comprando um curso, comprando alguma especialização que ele funcione. Então, acho que todas essas profissões é simples de você aprender. É óbvio que você precisa se dedicar. Tem muito conteúdo online e tanto que se você quiser trabalhar numa empresa ou empreender nelas,
tem as duas formas e você vai ser muito bem remunerado. Lógico, com muito trabalho, estudo e esforço você vai conseguir, né? Eu queria deixar um comentário, eu acho que até serve de uma dica final, assim, pra galera, né? Que é o seguinte, até uma frase. Não é sobre prever o futuro, mas é sobre se preparar pra ele, né? E todas essas profissões que a gente trouxe, como profissões do futuro, na verdade elas já estão acontecendo, né? E aí por exemplo, se eu fosse eu e eu fosse apostar em uma dessas profissões para eu estudar e seguir, eu apostaria na inteligência artificial. Porque você vê que quando você vai seguindo a linha, vindo por profissão, a inteligência artificial, ela potencializa todas as outras. Então, tipo assim, é algo recente, é algo que cresce de forma absurda, cada vez mais rápido, e ela potencializa todas as outras áreas. Então, se fosse pra apostar em uma, eu apostaria nela. Eu quero apostar também. Assim, eu acho que é uma boa pra apostar, mas assim, eu acho que, por exemplo... Não, mas eu quero apostar em outra. Eu quero apostar em outra também. Assim, eu gosto muito de automação, então eu sou uma pessoa que pesquisa muito, uso muitas ferramentas, testo até pra fazer algumas brincadeiras, e eu acho que sempre vai precisar de uma pessoa pra analisar o que é melhor e fazer, executar ali, testar, ver com o cliente, porque ele vai ter que falar com o cliente, ele vai testar a experiência do usuário, pô, funcionando, não ficou legal, vou fazer dessa forma. Acho que ele pode chegar a substituir, mas não vai ser por completo. Mas o cara de comunidade, por exemplo, não vai ter uma IA que vai pegar, reunir uma comunidade, vai conseguir trazer esse senso e fazer eventos. Eu acho que é muito mais difícil. Eu acho que precisa do conhecimento de uma pessoa, precisa de... Pô, a gente vai fazer uma live. Pô, você vai deixar um robô falando com as pessoas ali, provavelmente vai ter pouca adesão, não vai ter rapport, as pessoas não vão ter esse sentimento de que elas participam de alguma coisa. Porque senão a gente entrava cada um num robô e ficava num chat ali e conversava com o chat GPT. Então eu acho que não traz esse senso. Mas a IA com certeza vai ser uma das profissões que mais a gente vai ver em acessão por muito tempo, né? Perfeito. Eu apostaria numa lista de marketplace, né? Sem dúvida. Uma boa. Por quê? Primeiro porque é a área que eu já estou inserido, né? Então, hoje a gente tem marketplace aqui, a gente já fatura algumas centenas de milhares aí por mês. Centenas de milhares? Centenas de milhares, né? Centenas de milhares por mês. E, cara, por que eu aposto nela? Jonathan, é o mais fácil, é o que vai... A IA, como você falou, tá em tudo. Lá a gente também usa, né? Mas eu acredito que é uma demanda muito mais latente, sabe? Tipo, a necessidade desse profissional, ela tá muito clara já. E vai ficar cada vez maior. Às vezes quando eu falo, eu quero um profissional de IA, a empresa ela nem sabe para que usar IA ainda, ela não tem uma clareza. Óbvio que a gente está falando do futuro, vai ficar cada vez mais claro. Esse profissional é responsável em trazer a clareza do quanto a IA pode melhorar o processo e tal. Agora o de marketplace já tá aí, a galera ela precisa comprar e ela precisa vender. E o produto ainda é físico, né? Você ainda pega no copo, o copo não virtual, então você precisa de um cara para escolher o copo, para testar o copo. Não, e é isso. E as pessoas têm muito, muito produto físico para vender e elas precisam ir para a internet que ainda não tá. Então essa profissão, acredito que vai dar tem muita oportunidade. Fora que para empreender, né? O cara ele pode começar como analista, ele pode empreender, ele pode fazer os dois, é muito mais fácil e ela é muito mais prática, assim, tipo, como o Alex falou, é físico, é de pegar, é de você colocar para vender, pô, vendeu ou não vendeu, você não fica... na IA ela é muito lúdica ainda, ela fica meio viajando às ainda, vezes, né? Se isso vai ser possível fazer, se não vai, mano, ali você pôs para vender, vendeu ou não vendeu, dá lucro ou não dá, então você... Fora que nessa profissão você aborda todas as outras, né? Como a gente falou. Sim. Então eu acredito que... Enfim, aqui eu tô defendendo mais do que eu acho legal da plataforma, mas em relação à oportunidade, eu acho que a que tem maior oportunidade tá mais... existe um nível de consciência maior das pessoas de que elas precisam disso. Exatamente. As outras ainda tá se desenvolvendo. Entendeu? O pequeno empreendedor, ele ainda não percebeu a necessidade dessas outras 5 profissões. Não. Agora, do analista de marketplace, de e-commerce, ele já sabe o que ele precisa. Sim, sim. Legal demais. Então, galera, fizemos nossas apostas aqui. Você quiser apostar aí também nos comentários, pode deixar seus comentários. O que vocês acham que vai ser
a opção de vocês, a aposta de vocês. Então, muito obrigado pela sua audiência, você que ficou aqui, se inscreve nos nossos canais, aqui a gente vai deixar o link para tudo isso que a gente falou, a gente também tem outras redes sociais. Então, muito obrigado, a gente está finalizando mais um episódio. Então, até lá, até o próximo episódio, a gente se fala. Valeu!